A gente mostra agora um desfecho triste para uma família de um jovem de 20 anos, que tinha denunciado inclusive o desaparecimento dele. A polícia, infelizmente, encontrou o corpo do rapaz, que tinha sumido desde a madrugada do último sábado. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que tem pra gente informações, porque a polícia já tem algum tipo de linha de investigação, alguma coisa que aponte a causa desse assassinato, ô Bia? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Edson. Sim, a polícia já tem uma principal linha de investigação para o crime diante do histórico da vida do Jonas Gabriel Costa Silva de Araújo, que tinha somente 20 anos. A própria família, quando procurou a polícia, para registrar o desaparecimento dele, informou já que ele era usuário de drogas. A mãe dele estava muito preocupada. Desde o último sábado deu queixa desse desaparecimento, ele que foi visto pela última vez em um bar lá na cidade universitária, bem perto do conjunto residencial Maceió 1, no sábado de madrugada. Depois disso ele não foi mais visto. Hoje à tarde, o corpo foi encontrado em uma cova rasa, lá mesmo, bem perto, inclusive, desse conjunto residencial, no bairro da cidade universitária. A família vinha recebendo algumas informações de que ele tinha sido assassinado, que estava enterrado nessa área de difícil acesso, e foi a própria família que chamou a polícia. O delegado Tiago Prado, aqui do DHPP, inclusive acompanhou essa busca hoje à tarde, o momento em que o corpo foi retirado dessa cova. Vai conversar agora com a gente. Delegado, a principal linha de investigação é que esse crime tem envolvimento com rixas de facções criminosas ali na localidade. Vocês acreditam que a vítima teria tido algum problema, brigou com alguém no dia em que foi arrastado para esse local? Boa noite. Isso, boa noite a todos. Infelizmente, a vítima entrou no mundo do crime, entrou no mundo das drogas, e aí, eventualmente, surgiu um conflito dele com as facções criminosas que atuam ali na região, os seus membros. E diante dessa situação, desse conflito, a vítima teria sido conduzida para essa região de mata fechada, que fica ali no seio do conjunto Maceió 1, no bairro Cidade Universitária, quando então ele veio a ser executado com diversos golpes de instrumentos contundentes, ou seja, pauladas, e também arma branca, que é a faca. Uma morte bastante violenta, inclusive muito característica desse tipo de conflito entre facções, membros de facções que disputam o domínio do tráfico em algumas regiões. Vocês já conseguiram ouvir testemunhas? Algum amigo, alguém que esteve com ele naquela noite, viu com quem ele saiu desse bar? Essas diligências iniciais foram feitas por nós, a equipe plantonista aqui da Delegacia de Homicídios, e aí fizemos um apanhado ali naquela região, identificando testemunhas para que sejam intimadas, como foram, para prestar depoimentos, como também outras linhas investigatórias que a gente já iniciou. Inclusive o Instituto de Criminalística teve presente, até mesmo no momento da remoção do cadáver, que se encontrava numa cova rasa, Então a gente fez essa remoção, coletamos todas as evidências que nos deparamos ali, inclusive próximo ao cadáver havia ali uma espécie de depósito para armazenamento de droga, Sabes que os criminosos hoje evitam estar em posse dessa substância entorpecente justamente para evitar ser preso em flagrante, e acabam escondendo nessa região de mata. Foi aí, ao lado do cadáver, nós encontramos um depósito como este. É uma área de desova de corpos? Não vem a ser, evidentemente, uma área de desova, porque ele está muito próximo da área urbana, essa região de mata. Entretanto, esse caso em espécie demonstra que há um grande envolvimento ali do crime organizado naquela região, com tráfico de drogas. Inclusive, diversas paredes do próprio conjunto habitacional estão lá pichadas, com emblemas de facções criminosas, que infelizmente vem atuando ali na região, aliciando os jovens, levando-os mesmo para o mundo do crime e depois fazendo o que fizeram aí, acabando executando esses garotos. Então, pelo histórico da vítima, pelo que a família relatou, de que ele era usuário, a maneira como ele foi morto, a região, tudo leva a crer que ele realmente foi mais uma vítima aí do tráfico de drogas, uma pessoa que se envolveu e não conseguiu sair desse ciclo, delegado? Infelizmente, como tantos e tantos jovens que perdem a vida todos os dias dessa maneira, mesmo sabendo do risco que é entrar como um aviãozinho do tráfico, uma coisa que é natural na vivência deles, mas também o risco é muito alto. Um jovem de 20 anos que abandonou os estudos, não teve sequer
o ensino médio completo, acabou entrando aí no mundo do crime, né? Inicialmente ele começa ali como usuário, depois ele já precisa de alguma grana para continuar a sustentar o seu vício e começa a vender para o tráfico, se transformando no chamado aviãozinho. E a partir daí enfim, é um caminho sem volta e acaba muitas vezes ou sendo preso pela polícia ou sendo morto pelos próprios membros das facções criminosas. Delegado Tiago Prado, portanto, esclarecendo alguns detalhes desse momento inicial da investigação, né, Edson? Está começando agora, a partir do momento em que o corpo realmente foi encontrado na tarde de hoje. Até então era apenas um desaparecido, mas hoje, infelizmente, a família recebeu denúncias do local em que o corpo dele estaria enterrado, do Jonas, e foram lá, conseguiram recolher o cadáver que já está no IML, vai passar por todo o processo de perícia e agora segue o trabalho de investigação, né, para saber com quem ele esteve e quem pode ter envolvimento nesse crime. Eu volto com você. Perfeito, Bia. Obrigado pela sua participação. Agradeço ao delegado também por participar ao vivo do Cidade também. Como bem falou o delegado, né, quando você entra nesse caminho, no crime, né, você só sai de duas formas: ou morto ou preso, né? Então, assim, infelizmente é um caminho sem volta. E, às vezes, como bem falou o delegado, você entra como usuário, ou seja, o tráfico lhe aprisiona ali para você ser usuário sempre. E como você vai ter um momento que você não vai ter dinheiro para pagar o tráfico, você acaba trabalhando para os traficantes. Infelizmente, o fim acaba sendo esse. Obrigado, Bia, mais uma vez pelas suas informações ao vivo, nossos sentimentos à família. A gente sabe que muitos familiares, né, inclusive certamente a mãe, o pai, não deveriam compartilhar com essa situação. Inclusive, a mãe, quando fez a denúncia na polícia, informou exatamente isso, que ele era usuário de drogas. Então, assim, é um problema que não é só para a sociedade, é para a família, né? Um problema dentro de casa, quando a pessoa começa a ser usuário de drogas, não consegue sair e se estiver devendo ao tráfico, então, praticamente é uma pena de morte, como infelizmente nós vimos em mais um caso, infelizmente.